Boa tarde, professor Rafa Moreno. Trago uma questão que não necessariamente é difícil, mas aí por causa disso eu vou explorar tópicos tanto de lógica, que é o primeiro tópico do teu edital, quanto conjuntos, tá? Eu vou tentar relacionar os dois e te mostrar como você pode chegar nessa resposta. E aí adianta que o vídeo não vai ter muita pressa, tá? Eu vou tentar explorar o maior número de conceitos que eu puder, beleza? Me acompanha, revisar é necessário. Também vou explorar um pouco de simbologia, tá? Eu percebo que quando a banca precisa reprovar muitas pessoas, ela usa uma simbologia que você não está acostumado e isso pode fazer muitas pessoas errarem, tá bom? Na cidade de Fermentolândia, todos os padeiros são solteiros ou têm ascendência italiana. Considerando essa afirmativa como verdadeira, é correto concluir que, olha só, a gente tem a situação aqui de disjunção. O que significa isso? Para que essa afirmação seja verdade, pelo menos uma dessas possibilidades tem que ser verdadeira, tá? Então, por exemplo, tem um Mário que é padeiro lá em Fermentolândia. Posso te afirmar o seguinte: se isso aí for verdade, ele é solteiro, ele é italiano, ainda existe a possibilidade de ele ser solteiro e italiano, tá? Isso a gente chama de disjunção, ia ter um outro ou aqui, tá? Se fosse um caso de disjunção exclusiva, teria um outro ou aí. Aí no caso não teria essa interseção. Ou ele seria solteiro ou ele seria italiano, mas ele não seria as duas coisas simultaneamente, beleza? Deixa eu te mostrar isso com aquele diagrama de conjunto, que ele funciona da seguinte forma. Olha só, aqui dentro estão todos os... Aqui, nessas duas circunferências estão os conjuntos de padeiros, certo? Ou eles estão aqui no vermelho, no conjunto dos solteiros, ou eles estão nos conjuntos dos italianos. Existe a possibilidade de existir um padeiro que seja tanto italiano quanto solteiro, tá? E aí, este padeiro estaria neste espaço aqui que a gente chama de interseção. E aí a gente diria que ele é solteiro e italiano. E existem duas formas de representar isso. Ou eu representaria aqui, ó, a linguagem de conjunto, tá? Aí existem solteiro, interseção, italiano, tá? Ou seja, existe indivíduos que estão tanto no conjunto dos solteiros quanto nos conjuntos dos italianos ou descendentes de italianos, tá bom? E existe outra forma, que é a forma ali de lógica, aquela simbologia de lógica. Ele utilizaria esse símbolo aqui, ó. Ele é solteiro e ele é italiano. E isso é possível, ser padeiro, solteiro e italiano. Existe também a possibilidade, essa possibilidade aqui, ó. Ele é solteiro, mas não é italiano ou descendente de italiano. E aí isso poderia ser representado desse jeito, bem. Ou existe a possibilidade dele ser italiano e ser casado. E aí no caso seria italiano, ou melhor, italiano e não ser solteiro. E aí eu ia representar assim, com uma ideia de subtração. Beleza? Se eu uso só a letra I, eu estou considerando o grupo, o conjunto azul aqui inteiro, tá? Todas as possibilidades, tanto os italianos que são solteiros, quanto os italianos que não são solteiros. Tá? Agora dar uma olhada lá nas alternativas, tá? E a questão diz que todos os padeiros de Fermentolândia estão dentro desses conjuntos aí, tá? Tanto nos dos solteiros, quanto nos dos italianos, e também é possível a interseção, beleza? Se você olhe especificamente a letra E, se um cidadão de Fermentolândia é solteiro e tem ascendência italiana, então ele não é padeiro. Na verdade, isso não é possível afirmar, tá? Porque a gente viu que a interseção é possível, tá? Beleza, então essa letra C está errada. Se um cidadão de Fermentolândia é solteiro, mas não tem ascendência italiana, então é padeiro. Ele está dizendo assim, ó, um indivíduo aqui, ó, nessa parte do conjunto, ele é padeiro com certeza. Aí você tem que considerar que existem outras pessoas nessa cidade, né? Se um cidadão de Fermentolândia é solteiro, mas não tem ascendência italiana, então é padeiro. Seguinte, você tem que considerar que em Fermentolândia vão existir outras profissões, tá? Então, é possível que exista, por exemplo, um professor que é solteiro, que não tem ascendência italiana e, consequentemente, não é padeiro, tá? Então, a gente não pode afirmar isso aqui, beleza? Se um cidadão de Fermentolândia é solteiro, mas não tem ascendência italiana, então é padeiro. Olha só, a gente não pode afirmar isso porque é possível que exista um solteiro sem ascendência italiana nessa cidade de Fermentolândia e que não seja padeiro, seja professor, seja policial, seja perito, seja um milhão de coisas, tá? Então, essa sentença aqui, ó, ela trata sobre padeiros, tá? Sobre o resto a gente não pode fazer grandes afirmações, tá? Então, tenha cuidado com isso. Se um cidadão de Fermentolândia tem ascendência italiana, mas não é solteiro, aí você vai ver que é o mesmo argumento que eu utilizei na letra A, tá?
É possível que ele tenha ascendência italiana, que não seja solteiro, mas que tenha outra profissão. Letras A, B e C eu considero bem tranquilas, tá? Se um cidadão de Fermentolândia não é solteiro e não tem ascendência italiana, então é padeiro. Aqui, esse enunciado, ele te diz que todos os padeiros ou são solteiros ou têm descendência italiana. Se ele não atender nenhum dos dois, a gente não pode dizer que essa pessoa é solteira. Ou o enunciado está errado, ou a letra D está errada. Como a possibilidade é que a letra D esteja errada, porque se o enunciado estiver errado, a questão é anulada. Então, a gente só fica com a letra E. Se um cidadão de Fermentolândia não é solteiro e não tem ascendência italiana, então não é padeiro. E essa é a resposta certa, tá? E aí você pode olhar novamente aqui, ó. Olha só, existe padeiros que são solteiros, mas sem descendência italiana. Existem os que são solteiros e que têm descendência italiana. Isso se chama de junção inclusiva, tá? Isso é verdadeiro nesse caso. E aí a gente tem essas duas representações aqui que você pode assimilar, tá? Que eu espero que esteja na sua prova. Essa aqui é de interseção, que você vai ver em questões de conjunto. Essa aqui é de conjunção, que você vai ver em problemas de lógica, tá? E mais ou menos dizem a mesma coisa. Ou seja, ele está no primeiro conjunto e no segundo conjunto, que é pela letra E, tá? E bem aqui, nesse último conjunto, a gente tem padeiros que não são solteiros, mas que têm descendência italiana. Beleza? Questão tranquila. Acredito que faltava eu compartilhar com vocês alguma das minhas perspectivas sobre essa nomenclatura, sobre essas simbologias. A estatística é que a maioria acerta, tudo bem. Lembre-se, essa estatística do que concurso é de pessoas que já estão estudando, então vai ter uma galerinha nessa prova que nem nunca viu esses conceitos e você nem deve se preocupar com essas pessoas, tá bom? Mas que essa estatística aqui é só uma parcela, tá? É só uma amostragem muito específica, beleza? Espero que você tenha gostado da aula. Espero que eu tenha acrescentado mais algum detalhezinho novo na sua formação que possa te ajudar na sua prova. Por favor, considere inscrever-se no canal. A gente está indo para 90 vídeos de raciocínio lógico matemático. Eu tenho certeza que se você assistiu uma grande parte desses vídeos, alguma coisa parecida vai estar na sua prova e com certeza você está um pouquinho mais preparado para o seu próximo concurso, beleza? Grande abraço, bons estudos e até a próxima.